Ó, esse é o contador crescente disparado por borda de descida. Não está escrito ali, mas ele é assíncrono. Ele funciona da seguinte maneira: um clock inicial é conectado ao clock pulse do primeiro flip-flop. Então, como ele é assíncrono, a saída da primeira forma que a gente faz, né, a saída Q do primeiro flip-flop JK, no caso do flip-flop tipo D, né, vai ser jogada para o clock pulse do próximo. E a saída Q vai ser jogada também para o LED. Aí vai verificar, ele funciona da seguinte maneira: o primeiro flip-flop vai comutar, o próximo só vai comutar depois que ele já tiver em 1. E aí vai fazendo a contagem, dá pra ver ali em cima que tá fazendo a contagem, ali tem o valor em decimal e dá pra ver que tá contando aqui de acordo com os LEDs. E aqui tem o LED do clock pulse também. Ó, essa é a segunda forma. O que muda da primeira é basicamente que agora a saída que vai ser encaminhada pro clock do próximo flip-flop é a barrada e não a comum. Dá pra ver que é exatamente a mesma coisa, tá contando da mesma maneira, é crescente, é assíncrono. A única diferença é que agora é a saída barrada que vai ser jogada. Então, só vai ativar o flip-flop seguinte quando o Q estiver em 0, que vai fazer com que Q barra fique em 1. Ó, basicamente esse é o contador, ele também é assíncrono, só que agora ele é crescente também, né? Porém ele é ativo em borda de subida. Agora tem a entrada 7, que vai ser ativa em 0 volts, porque ele é borda de subida. A R7 também é ativa em 0 volts. E o J está constantemente em 1, ele é ativo em 1. Aí, primeiro a gente tem um clock externo, que é ligado ao clock do primeiro flip-flop. E a principal diferença é que agora as duas saídas são usadas. A saída normal, Q, vai ser jogada para o LED, e a saída barrada vai ser usada como clock do próximo. O que vai fazer com que comute quando Q for igual a 0. E quando Q for igual a 0, Q barra vai ser igual a 1. Aí vai jogar para o próximo flip-flop, ambos são conectados ao 7. E é isso, tem a entrada reset, Q barra que não é usado, só que vai para o LED, porque não tem um flip-flop seguinte. Porque como é em cascata, a mesma coisa que foi feita aqui seria feita caso tivesse mais um. Mas não tem, então só usa Q barra. Aí dá pra ver, aqui tem um contador, dá pra ver que tá contando de acordo com o que eu falei. Ó, fazendo uma reparação histórica, eu falei que 7 e 7 eram ativas em 0, mas na verdade são ativos em 1 porque é borda de subida. Desculpa aí, Tamires, eu me confundi. Então, basicamente, a principal diferença é que agora a saída do primeiro flip-flop Q, ao contrário do que foi no último, não vai ser usada como LED, vai ser usada como clock. E a saída barrada vai ser usada como LED. Dá pra ver que tá contando, é a mesma coisa. A única diferença é que agora a saída Q vai pro clock e a barrada pro LED, o que era o contrário na primeira forma. Ó, agora esse é o contador decrescente ativo em borda de subida. Dá pra ver que é a mesma coisa, 7 começa em 0, reset em 0, e J e K começam em 1, para que ele possa comutar, né? Aí o que acontece é o seguinte, tem um clock externo, o clock externo é conectado ao clock pulse do primeiro flip-flop. E o que acontece é que a saída Q barra não é utilizada na primeira forma. O que vai acontecer é que a saída Q vai ser usada como clock do próximo e vai ser jogada para o LED, para ser possível observar a contagem. Então dá pra ver aqui, tá contando, os LEDs estão de acordo com a contagem, dá pra ver que agora tá decrescente e não crescente, e quando chega em 0 ele volta para 3. E é isso, tem a entrada de 7 conectada a ambos os flip-flops e a entrada reset também. E é isso, a saída aqui vai ser usada como clock e LED. Agora, na segunda forma, basicamente é a mesma coisa, só que o que muda é que a saída barrada vai ser usada como clock e saída. Enquanto no primeiro o que era utilizado como clock do próximo e saída de LED para verificar a contagem era Q, agora é Q barra. Então essa é a principal diferença entre os dois, né? A única na verdade. Q barra vai ser usado como LED e como clock do próximo ao invés de Q. Ó, agora eu vou explicar o contador decrescente ativo em borda de descida. A principal diferença é que agora a gente não tem a entrada 7 e que agora a reset vai começar em 1 ao contrário do anterior que começava em 0. A gente tem um clock externo que é conectado ao clock do primeiro flip-flop. Aí o que acontece é o seguinte,
A saída Q vai ser conectada ao LED e vai dar para verificar a contagem. E a saída barrada vai ser usada como clock do próximo. Então, a saída do segundo Q barra não vai ser usada e a Q vai ser usada como LED. Aí dá para acompanhar a contagem, dá para ver que está sendo ativo em borda de descida através do LED do clock e que está sendo contado de maneira decrescente. Ó, agora na segunda forma, o que vai acontecer é que vai ficar basicamente a mesma coisa. A única diferença é que agora, desculpa o cadeado aí, Fessura, o problema é o PC mesmo, tá? Não é nossa culpa. O que vai acontecer agora é que basicamente a saída aqui vai ser usada como clock do próximo, ao contrário da anterior, que era encaminhada para o LED. Agora, da segunda forma, o que vai acontecer é que a saída barrada vai ser usada como LED e a saída Q vai ser usada como clock do flip-flop seguinte. Ó, e aí basicamente dá para acompanhar a contagem exatamente da mesma maneira, a gente só fez de um jeito diferente agora, como em todas as anteriores, onde Q barra vai ser usado como LED e Q vai ser usado como clock do próximo. Aí agora, professora, a gente vai... Ó, beleza, aí, professora, como não deu pra ver muito bem, né, o cadeado, é nem nossa culpa mesmo, é porque tá difícil. Aí, professora, aí é o circuito, né, basicamente que não tava dando pra ver muito bem a parte central, é isso. Aí, professora, Lucas na voz aqui. Aí, basicamente, é um contador síncrono, dessa vez A2, né? Começa com um contador síncrono. Aí é um crescente de borda de subida, né? A 2A, ela pede pra gente demonstrar que não faz diferença ele ser em borda de subida ou em borda de descida. Então, basicamente, é isso aí, professor. Aí, os flip-flops, eles são flip-flops ativos em borda de subida, então o set e o reset fica em 0 para não ser ativo. Aí o JK do primeiro só é 1 nos dois do primeiro. Aí o clock, como ele é síncrono, o clock é o mesmo para todos. Aí o que vai mudar? Aí o J e o K vai ser a saída Q ou a Q barra do anterior. Então aqui, ó, o Q ele vai para o LED como menos significativo. E ele também vai para J e K. Aí vai sair aqui Q. Então, basicamente, isso aqui só vai comutar quando esse for 1. Então, aí dá pra ver que ele tá fazendo a contagem crescente. Aí, professor, a outra forma, né, é com uma borda de descida. Então, basicamente, dá pra ver a mesma coisa, né? Aí, esse flip-flop, ele não tem o set, então aqui só reset, né? Ativo em borda de descida, então ele tá em 1. Aí o clock, ele também tem um LED, né? Que eu esqueci de falar da outra para demonstrar. Aí ele vai para os dois. Aí o J e o K inicial do primeiro flip-flop é sempre 1, né? Como em todos os contadores síncronos. Aí a saída Q vai pro LED, né? E vai pro J e o K. E o Q também do outro, ele iria pro J e o K do próximo, né? Mas como não tem, ele vai só pro LED. Aí, professor, na 2B, ela pede para fazer um síncrono crescente, né? Aí você pediu pra gente escolher ou borda de descida ou borda de subida para fazer a 2B e a 2C. Aí a gente escolheu borda de descida, porque a gente não vai usar o set, né? Então é menos um fio. Aí é basicamente a mesma coisa, né? Aí ele tem o J e o K do primeiro, sempre em 1. Aí tem o reset, como é ativo em borda de descida, aí a gente colocou em 1 para ele não estar ativado. Aí o clock é o mesmo, né, para todos os flip-flops, por ele ser síncrono. Aí é basicamente isso, é basicamente igual ao do primeiro, da 2A. A mesma saída, ela vai pro LED e vai pro J e o K do próximo, que é basicamente o que está acontecendo aqui. Aí aqui, se tivesse o flip-flop, o Q iria pro J e pro K. Basicamente é isso. Aí, professor, a segunda forma de fazer é basicamente a mesma coisa, né? Só que a única coisa que muda é que eu usei o Q barra, né, aqui, em vez de ser o Q. Aí eu usei ele para ir pro J e pro K e pro LED também. Aí é a mesma coisa, o circuito todo igual, né? O J é o K do primeiro em 1, aí o reset em 1 também, porque é borda de descida. Então é basicamente isso. Aí você vê que ele conta igual, crescente, normal, igual ao outro. Aí, professor, na 2C é um contador síncrono decrescente, né? Então o clock, né, ele vai ser normal, vai ser o mesmo aqui.
para todos, né? Porque ele é síncrono. Aí o J e o K do primeiro vai ser 1 também, né? Para ele comutar. Aí o reset, como ele é ativo em borda de descida, o reset vai estar em 1, né? Para ele não ativar. Aí basicamente o que diferencia do outro é que uma saída ela vai pro LED e a outra ela vai pro J e o K do próximo flip-flop. Então aqui, nessa primeira forma, o Q tá indo pro LED, aí você vê que o Q dos dois estão indo pro LED e o Q barra tá indo pro J e o K. Então se tivesse outro flip-flop aqui, o Q barra que iria pro J e o K dele. Aí dá pra ver que ele tá decrescendo corretamente, né? Aí, professor, aí ligamos aqui o circuito, né? Dá pra ver que ele tá decrescendo corretamente. Aí, professora, na segunda forma, basicamente é a mesma coisa, né? Vai ter o clock normal aqui embaixo, né? Que vai pros dois por ele ser síncrono. Aí vai ter o J e o K do primeiro vai estar sempre em 1. Aí o reset vai estar sempre em 1 também, né? Porque ele ativa em borda de descida, então a gente não quer que ele ative. Aí vai ser a mesma coisa, ó. É a mesma coisa do outro, só que ao contrário, né? O Q barra, agora o Q barra que vai pro LED, aqui pro LED, o Q barra aqui pro LED também, e o Q que vai pro J e o K do próximo. Então se tivesse outro flip-flop JK aqui, seria o Q que iria para ele. Aí o dele, o Q barra que iria pro LED. Aí, professor, deixando claro que a gente só gravou a tela, porque o PC da informática não colaborou aqui, viu, professor? E aí, ó, a gente aí, ó, pra comprovar a identidade, é esse aí, professor. Obrigadão pela atenção aí, se puder dar total, é nóis.